Oi, pessoal, bom dia. Voltando aqui para contar mais uma lição que eu aprendi no caminho de Santiago. Bom, eu vou contar a lição do meu segundo dia de caminho, né? De caminho pedalando, mas eu comecei já a aprender no primeiro dia, antes mesmo de começar o caminho. Mas vamos lá. Eu estava a caminho saindo de Roncesvalles para Pamplona. Era o segundo dia de pedalada. E aí o que acontece? Me orientaram lá da seguinte maneira: bom, já que você tá de bike, você vai pela estrada, pelo asfalto, não pega a parte da pista de chão batido, porque tem muita pedra solta, que é pior do que as pedras de ontem, que eram pedras grandes, né? Mas vai pela pedra, já tinha passado pela experiência das pedras do dia anterior, que eu vi que foi desnecessário. Falei, bom, beleza, vou seguir o conselho das pessoas. Já tinha aprendido que eu não preciso fazer exatamente do jeito que eu cismei, eu não preciso me chicotear. Tava começando a ficar mais leve, e aí falei, bom, então tá, eu vou pelo asfalto. Lá pelas tantas, a pessoa que estava me orientando falou assim, um conhecido que mora na Espanha: olha, quando chegar na cidade de Zubiri, você pega o caminho, sai do asfalto e vai pro caminho. Tá, cheguei em Zubiri, peguei o caminho. Porque ele falou assim, lá em Zubiri não tem mais pedra. Não, continuava tendo pedra. E chegou num determinado ponto, que eu cheguei num pueblo, né? Pueblos são essas cidades pequenininhas, aldeias. Cheguei num pueblo, devia ter umas 4, 5 construções. Não vi saída, tinha uma igreja fechada. Sempre nos pueblos tem igrejas. Tinha uma igreja fechada e um portão, uma cerca. Só que essa cerca dava acesso a uma casa. Eu falei, caramba, e agora? Para onde eu vou? Olhei no pueblo, não tinha uma alma viva, até que eu vi uma pousada, era uma construção, não dava para ver que era pousada, eu vi uma placa, era uma pousada, bati, depois de muito chamar, veio a pessoa lá, responsável pela pousada, e aí eu falei, olha, eu tô querendo seguir o caminho, mas eu não tô achando o acesso. Aí a pessoa falou, naquele portão de madeira ali. Eu falei, mas aquele portão de madeira dá acesso a uma casa. Ele falou, não, não dá não, as pessoas se confundem, é ali mesmo, não tinha sinalização, não tinha nada. Mas já que você tá de bicicleta, você pode ir pela carreteira, que é pela estrada. E lá fui eu pela estrada. E aí ele falou assim pra mim, você só cuida que quando você estiver chegando em Pamplona, você vai se perder. Porque é muito confuso o tráfego lá, é muito confuso, você vai se perder. Tá ok. Eu não me perdi porque eu fui perguntando pra todo mundo. Mas eu custei muito chegar, muito, porque eu perguntava para um me indicava o outro, aí eu olhava a placa indicava outra coisa, depois a outra pessoa me indicava um caminho, a placa me indicava outro, até que eu decidi ir pela placa. Então peguei o finalzinho da estrada, acertei e cheguei na parte urbana de Pamplona, não no centro. Para chegar no centro foi uma surra. Então eu perguntava para a pessoa dizia onde era, eu pedalava até determinada distância, chegava lá, não era, aí eu tinha que voltar. E aquilo começou a me dar canseira. Como eu falei, eu já estava cansada dos dias anteriores, eu já não estava aguentando mais. Naquele dia estava muito calor. E assim, errando toda hora, e aí o que eu tinha que fazer? Como eu errava, se eu fosse continuar, eu podia me perder mais. Então eu tinha que voltar para o lugar que eu estava para continuar. E aquilo começou a me dar uma gastura, e aí qual foi a lição que eu aprendi nesse dia? Eu não gosto de errar e eu já sabia. Eu não gosto de me perder. Esse errar, dentro desse errar está embutido também me perder. Eu não gosto de me perder e eu não gosto de perder. Só que perder faz parte. E aí eu fiquei no caminho mesmo, já pensando nisso, eu falei, caramba, eu não gosto, tô chegando à conclusão que eu não gosto de me perder. Porque aqui no Rio, aqui no Brasil, eu nunca me perdi. Sempre dou meu jeito, sempre me viro. Mas lá eu tava me perdendo. E aí eu me perguntei, por que eu não gosto de me perder? Aí veio a resposta para mim. Eu não gosto de me perder porque eu tenho que retroceder, eu tenho que voltar para o lugar que eu estava para começar de novo. E isso para mim é muito ruim. E aí eu fiquei me perguntando, mas por que é muito ruim? Pessoas que são controladoras e que se chicoteiam, se cobram muito, não aceitam errar. 2, é o trabalho de ter que começar de novo. Aí eu pensei, caramba, isso serve para minha vida. Inclusive para a vida afetiva. Por que eu sempre falo, eu não quero mais ter ninguém, eu não quero mais me relacionar isso aqui? Porque eu tenho preguiça
de começar uma nova relação e aí não dá certo, eu me perder desta relação e ter que voltar e começar tudo de novo. Só que a vida é feita de recomeços. A vida é feita de encontros e de despedidas. A vida é feita de acertos e erros. E para mim, ali naquele instante, me perder em Pamplona, me perder na parte urbana, né? Até chegar no casco histórico. O casco histórico é como se fosse o centro histórico da cidade. Nessas cidades todas do Caminho de Santiago, tem a parte moderna, mas tem a parte da parte histórica, que é aquela parte mais antiga. Então, até eu chegar no casco histórico, eu dei muita cabeçada. Até que, por um acaso, era um domingo, tinha um menino ciclista. E aí eu cheguei para esse menino e falei, como é que eu chego na Catedral de Pamplona? Aí, para minha sorte, depois de eu ter dado muita cabeçada, o menino falou, eu tô indo para lá. Eu te levo. E aí agradeci muito e ele me levou até o albergue em que eu fiquei, que era do lado da catedral. Então, assim, ele me salvou naquele momento. Mas o que acontece é, para mim, aqueles momentos em que eu me perdia e que eu tinha que voltar para continuar no mesmo caminho, porque você está num lugar, não conhece, se perde, por exemplo, vai para um determinado caminho. Seguir dali é mais difícil porque você já está mudando ainda a rota que você estava. Então, o que eu fazia? Como eu não conhecia, eu voltava para o ponto original, que até aquele ponto estava certa, para dar continuidade. E isso eu entendi para a vida. Eu falei, então é por isso que eu fico fugindo de relacionamentos, né? Porque eu não quero perder tempo, eu não tenho mais paciência. Mas a vida é feita disso. Assim, pelo fato de eu ter as minhas escolhas erradas, e eu tenho as minhas escolhas erradas e tem uma explicação, né? Depois um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Por que às vezes as mulheres têm dedo podre? Vai ter um vídeo sobre mulheres de dedo podre. Então, pelo fato de eu fazer escolhas erradas, eu comecei a me blindar de querer me relacionar, porque pode não dar certo, e aí eu vou perder meu tempo e começar tudo de novo. Então, ficando sozinha é muito mais confortável. Só que a gente não pode seguir sozinho. Eu vi nesse caminho que, assim, não é que a gente não possa. Não é interessante seguir sozinho, porque quando você tem alguém para compartilhar a caminhada, a vida fica mais leve, né? No meu primeiro dia, eu caminhei com essa menina amiga minha que eu fiz lá na França, em Saint-Jean-de-Pied-de-Port, e foi super leve o caminho. A gente ia conversando, brincando, eu passava dela porque eu estava de bike, daqui a pouco ela me encontrava e a gente foi trocando. A gente chegou em Roncesvalles, sentou, almoçou juntas, tomou cerveja, foi ótimo. No segundo dia eu fui totalmente sozinha. E aí você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem dividir as opiniões, olha, o caminho é esse, é isso e aquilo, né? Então eu comecei a perceber que é muito interessante, sim. Cara, para mim isso foi super válido no caminho, esses entendimentos. É muito interessante você ter alguém que vale a pena estar do seu lado caminhando, te ajudando a compartilhar momentos fáceis, momentos difíceis, momentos alegres, inclusive te ajudando a trocar e dar um norte para o outro, para o caminho que vai seguir. Isso é interessante. E outra pelo fato de eu ter tido dedo podre uma vida inteira, eu comecei a me blindar de não aceitar mais nada nem ninguém para não ter o trabalho de apostar e não deu certo. Tipo, seguir o caminho e não deu certo. Aí eu recuo e começo de novo. Sigo e não deu certo. Recuo e começo de novo. Ali em Pamplona, naqueles momentos em que eu me perdi, aqueles momentos foram suficientes para eu entender muitas coisas que eu não quis entender numa vida inteira. Que é exatamente isso, é olhar para dentro e falar, eu tenho, na verdade, preguiça de fazer escolhas erradas de novo. E falar, ai meu Deus, apostei, vou começar tudo outra vez. Mas a vida é feita disso. O caminho tem me ensinado e me ensinou muito. Então, gente, espero que talvez esse insight ajude vocês. E amanhã tem mais. Valeu, ó. Beijo, fiquem com Deus.